Olá, somos alunos da equipe Sementes da Resistência, formados por alunos do primeiro ano do Colégio Estadual Cícero Bezerra, localizado na cidade de Nossa Senhora da Glória. O nosso debate é sobre alimentos transgênicos e sementes crioulas. Os transgênicos são alimentos geneticamente modificados, ou seja, a inserção de um gene proveniente em outro. Esse procedimento pode ocorrer até mesmo com organismos de diferentes espécies, por exemplo, a inserção de um gene de um vírus em uma planta. E é realizado com plantas, animais e micro-organismos. Apesar dos alertas para a saúde dos seres humanos e dos animais de curto a longo prazo, muitos brasileiros ainda não sabem que consomem alimentos geneticamente modificados. Importantes conglomerados financeiros atuam para o controle de grandes fatias de mercado. Nos últimos anos, o mercado mundial tem acompanhado fusões no setor de sementes, agroquímicos e agrotóxicos. Em 2015, a DuPont, a segunda maior produtora de sementes e a sexta maior produtora de agrotóxicos, junto com a Dow, que também é produtora de sementes e produtora de agrotóxicos, no valor de 4,68 bilhões. E em 2016, a Bayer, a segunda maior produtora de agroquímicos e a sétima maior produtora de sementes, junto com a Monsanto, que também é produtora de agroquímicos e sementes, no valor de 66 bilhões. E não podemos esquecer da Potash Corp, a primeira maior produtora de fertilizantes sintéticos, junto com a Agrium, a segunda maior produtora sintética. Por causa dessas fusões, essas grandes empresas garantem o controle de grande parte da cadeia produtiva do agronegócio. O uso de sementes transgênicas faz parte do pacote tecnológico que é parceiro do rastro de envenenamento causado pelos agrotóxicos e também reforça o poder dessas grandes empresas no campo e no também lucrativo mercado de patentes. Com exceção nos genes de resistência a agrotóxicos encontrados em produtos transgênicos, as pragas e as ervas poderão desenvolver essa mesma resistência, tornando-se super pragas e super ervas. E com essas pragas e ervas mais resistentes, haverá necessidade de maior quantidade de veneno aplicado nas plantações, o que resulta em maior quantidade de veneno nos alimentos que consumimos. No Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou em 2004 em 50 vezes no limite de glifosato, permitido para alimentos com base de soja. E os prejuízos para o meio ambiente também serão graves, como por exemplo, maior aumento na poluição dos rios e desequilíbrios incalculáveis nos ecossistemas. Os pacotes tecnológicos colocaram em relevo o caráter dependente do agronegócio nos países periféricos em relação ao capital das grandes corporações. Estas, por sua vez, investem fortemente no lobby empresarial, político, científico, para comandar o Estado em direção aos seus interesses, com o controle do sistema de crédito. A compra das sementes transgênicas ocorre consociada ao uso de agrotóxicos, aplicando obrigatoriamente seu uso. O uso das sementes transgênicas implica na subordinação total do campo de compra contínua, permanente de sementes, uma vez que as mesmas são produtos estéreis, sendo impossível o replantio na safra seguinte, ou ainda uma drástica queda na produção, tornando assim o produtor refém da compra constante de sementes pelos valores determinados pela lógica de mercado. A comercialização de transgênicos é monopólio de poucas empresas estrangeiras que se utilizam do poder econômico e político que detêm para garantir mercado para seus produtores e boicotar, de todas as formas possíveis, e produção agroecológica e familiar. A exigência de pagamentos de royalties por patentes é mais uma forma de controle de mercado que negligencia o patrimônio cultural e agrícola das chamadas sementes crioulas, sementes não manipuladas que desenvolvem organicamente ao longo de séculos de cultivo para se adaptar ao clima e ao bioma do local de cultivo. O agricultor que hoje planta uma semente transgênica, além de comprar a semente, ele paga royalties, ele paga direitos intelectuais para a empresa e isso é um custo bastante pesado para os agricultores, porque esses royalties pegam uma parte de produção que pode chegar a 4% de valor de venda dessas sementes. É no mínimo escandaloso que uma pessoa possa fazer uma modificação em algo que vem da natureza, patentear e dizer que aquela semente é dela e que para outra pessoa usar, ela vai ter que pagar. Existe uma ausência de números oficiais sobre a produção de sementes transgênicas no nosso país. Estima-se que o Brasil é o segundo maior país do mundo na produção de sementes transgênicas. Estima-se que 51,3% de hectares no nosso país são cultivados por sementes transgênicas. Isso dá 27% da população mundial
e 70% de áreas cultiváveis do Brasil. O uso de transgênicos representa vários graves riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, como por exemplo o aumento das alergias. Quando se insere um gene de um ser em outro, novos compostos podem ser formados nesse organismo, como por exemplo aminoácidos e proteínas. Se esses organismos modificados geneticamente forem um alimento, seu consumo pode provocar alergias em parcelas significativas da população, por causa dessas novas substâncias. Outro caso também é o aumento da resistência a antibióticos. Para se certificar de que a modificação genética deu certo, os cientistas inserem genes chamados marcadores de bactéria resistência a antibióticos. Isso pode provocar o aumento de resistência a antibióticos nos seres humanos que ingerem esses alimentos. Em outras palavras, pode reduzir ou anular a eficácia dos remédios à base de antibióticos, o que é uma séria ameaça à saúde pública. Existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas para se defender de seus inimigos naturais, que é os insetos. Na maioria das vezes, não fazem mal ao ser humano. No entanto, se o gene de uma dessas plantas ou de um desses micróbios for inserido a um alimento, é possível que o nível dessa toxina aumente, não temos o controle sobre isso e pode causar doença nos seres humanos, nos animais e nos insetos bioeficientes. Isso já foi questionado com o milho transgênico, BT, que pode matar lagartas de uma espécie de borboleta monarca, que é um agente polinizador, que é super importante para a nossa biodiversidade. Mas sequer a toxicidade dessa substância inserida intencionalmente nas plantas foi avaliada adequadamente. E com isso, a gente pode já prever os riscos ao meio ambiente. Que os perigos que os transgênicos podem oferecer ao meio ambiente são muitos, são diversos. As inserções de genes, a resistência de agrotóxicos são certos produtos transgênicos. Faz com que as pragas ou as ervas daninhas criem uma resistência. E com isso a gente pode ter uma super praga ou uma super erva. Por exemplo, a soja Roundup Ready tem como característica resistir à aplicação de herbicida Roundup. Isso vai exigir a aplicação de maiores quantidades de veneno nas plantas. Com maior poluição dos rios e solos, haverá ainda desequilíbrio nos ecossistemas a partir da resistência desenvolvida ao longo dos anos pelas pragas e ervas daninhas. Para o Brasil, detentor de uma biodiversidade ímpar, os prejuízos detectores da poluição genética e da perda da biodiversidade são outros graves problemas relacionados aos transgênicos. A nossa cadeia alimentar está cada vez menos diversificada, com menos alimentos na mesa e mais alimentos processados. Isso tudo significa que a gente está ficando cada vez mais dependente do processamento de produtos de fora e estamos perdendo nossos insumos, nossas sementes e nosso material genético e nossa biodiversidade. Vocês sabem qual é o significado do T amarelo presente em embalagem de alimentos? Esse símbolo aponta que os alimentos são transgênicos, ou seja, aqueles que são modificados geneticamente com alterações de código genético, DNA, e são produzidos em laboratórios por meio de técnicas artificiais de engenharia genética. Entre os principais transgênicos utilizados no país estão a soja, o milho, que são usados como ração para aves, gatos e suínos, e também amplamente utilizado nos produtos ultraprocessados para consumo humano, como salsichas, bolachas e biscoitos. É possível observar nos mercados, supermercados e feiras livres do Brasil a forte presença de transgênicos em inúmeros alimentos comercializados nos mercados, muitos deles voltados para o público infantil. A identificação dos transgênicos é obrigatória desde 2003 no Brasil e os produtos devem informar aos consumidores sobre sua presença. Na contramão do domínio dos transgênicos, as sementes crioulas são, por definição, variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores, camponeses ou familiares assentados na reforma agrária, quilombolas ou indígenas com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades. No cenário atual, a agricultura familiar exerce um papel fundamental no cultivo e preservação desse rico material genético. As sementes crioulas são todas as formas possíveis de multiplicação dos vegetais, que possam possibilitar a vida, inclusive, dos animais, dos polinizadores e dos micro-organismos, que são tão importantes para que no futuro possamos ter uma alimentação saudável, diversificada e de qualidade. Mas afinal, qual a importância da semente crioula para a humanidade? De maneira geral, a semente é a primeira etapa da cadeia alimentar. A partir da semente é que se tem origem de praticamente todos os alimentos, milho, feijão, hortaliças, etc. As sementes crioula, em especial, foram selecionadas e passadas de geração por geração para agricultores, guardiões ou bancos de sementes.
Diferentemente das sementes modernas que sofreram alterações genéticas, as sementes crioulas não sofreram. Isso garante, naturalmente, uma vasta gama de diversidade, a identidade e a cultura dos povos. O direito à alimentação é algo fundamental para garantir a soberania dos povos, a luta contra a desigualdade social e a fome. Nessa direção, torna-se fundamental que a alimentação não seja subordinada do mercado e do monopólio, uma vez que o mercado se importa com quanto se lucra e não com quantos comem. Soma-se a esse processo a perda da biodiversidade provocada pelas sementes transgênicas. A exemplo disso, temos as inúmeras espécies de milho desconhecidas no Brasil. A crioula está adaptada ao território e ao clima, possibilitando uma agricultura agroecológica e um modelo sustentável de produção alimentar. A existência da semente crioula é fundamental para garantir a preservação da biodiversidade, bem como os benefícios alimentares, nutricionais, os saberes e os sabores, que são passados de geração em geração e que hoje luta contra o poder destrutivo dos transgênicos. As sementes crioulas abrangem toda forma de reprodução de vida, animais e polinizadores, que são tão importantes para que no nosso futuro possamos garantir uma alimentação saudável e diversificada.